Bom final de tarde e começo de noite para todo mundo que assiste o podcast Uma Garrafa. Estamos aqui no quintal mais charmoso de Tu, na Casa Vessalton, onde nesse finalzinho de tarde maravilhoso vou compartilhar uma garrafa de vinho especial com um convidado muito querido. Ele é extremamente conhecido no ramo do esporte, extremamente vitorioso onde passou e chego a dizer que o seu nome se confunde com o basquete feminino brasileiro. Que ele tem muita alegria de anunciar aqui o nosso querido amigo Antônio Carlos Barbosa, professor Barbosa, que hoje vai contar umas histórias aí de quantos anos de carreira, professor? Bom, antes de mais nada, Vinícius, é uma satisfação estar aqui nesse podcast com você. Muito mais do que isso, lhe cumprimentando por essa beleza de local, por esse seu quintal, né? Você sempre foi uma pessoa de extremo bom gosto, de muita competência e não podia ser diferente. Você tinha realmente que ter uma iniciativa, vamos chamar assim, um empreendimento que não tinha como não dar certo. Muito obrigado, professor. As coisas só dão certo para os vitoriosos, né? Para os inteligentes e para aqueles realmente que merecem o sucesso, que merecem realmente ter uma vida dentro daquilo que ele prevê e que ele busca. Muito obrigado. E você é um caso desse. Que início especial, assim, eu fico até mais feliz pra gente começar o nosso bate-papo, né, professor? Obrigado pela presença. Vamos tomar uma bela garrafa de um vinhozinho branco por causa desse calor no final de tarde e contar muitas histórias, né, professor? Minha vida realmente dentro do basquetebol ela é muito longa, né? E você vai contar todos esses detalhes pra nós, professor. Muito obrigado. Só vou começar aqui rapidinho. Vou servir um vinhozinho pra gente, falar do vinho, agradecer os nossos patrocinadores e aí, ó, você vai entrar e contar desde lá de trás, quando tudo começou lá em Bauru, né, professor? Deus quiser, vamos. Professor, eu escolhi pra gente aqui. Gente, eu chamo ele de professor com muito carinho, porque sou amigo do Barbosa há bastante tempo, a gente conviveu bastante junto nos jogos de basquete, no Bar do Paraíba, lá em casa e tal. E escolhi pra gente um Calha Pinot Grigio 2023. A uva Pinot Grigio é uma uva branca, muito famosa na Itália, embora esse aqui seja um vinho argentino. Então eu escolhi, é um vinho muito leve, muito fresco, bem aromático, que combina bastante com esse calor que está fazendo aqui na cidade de Itu hoje. Depois de uma semana muito chuvosa, né, professor? Haja chuva que teve aqui, não? Choveu. Choveu no estado todo. Bastante, graças a Deus, não estava precisando. E aqui conseguiu chover também, né? Porque chover aqui a gente fala conseguiu chover. Conseguiu chover. Então, gente, isso aqui ó, é um Calha, Bodega Calha, Pinot Grigio 2023. Um vinho muito leve, muito fresco, aromático. Um toque, uma arominha de melão, eucalipto. Professor, saúde, viu? Saúde. Vamos brindar aqui o nosso bate-papo. Espero que você goste do vinho. Se não gostar, a gente manda trocar, porque você manda em tudo aqui, viu, professor? Você tem bom gosto, você Muito não erra obrigado. nunca. Olha, a minha vida de técnico foi uma vida totalmente diferente de todos que circulam por aí, que trabalham, que fizeram basquete. Eu comecei do começo, né? Isso é uma redundância, mas comecei do começo. Eu comecei como técnico, eu era aluno numa escola em Bauru, Instituto Castor Ernesto Monte, que corresponderia aqui ao Regente Feijó, né? Sim. Aquelas escolas tradicionais, no tempo que escola estadual era o exemplo da cidade. As melhores, né? E o Regente me lembra muito esse Ernesto Monte, porque eles devem ter sido construídos na mesma época que a arquitetura dele, vamos chamar assim, São semelhantes. São semelhantes. E eu era aluno lá do Ernesto Monte, e eu sempre fui um aluno muito participativo, né? A única coisa que eu não fazia era estudar. Mas eu tocava na fanfarra. Estudar não era muito fã. Não era muito fã. Eu tocava na fanfarra, eu jogava basquete, eu jogava futebol de salão. E você era bom no basquete, professor? Não, era razoável. Eu jogava, né? Era um tempo que poucos jogavam, então você jogava um pouco, você já jogava, já se destacava. E eu, lá no Ernesto Monte, a professora um dia, eu era aquele moleque que ficava adolescente, chama assim, né? Eu ficava o dia inteiro lá na quadra, eu não trabalhava nada, não precisava trabalhar, graças a Deus. Aí ficava o dia inteiro no colégio, porque era um período que você não tinha opção. Lazer não era nada, né? Não tinha televisão, em tempo em Bauru não tinha televisão ainda. Que ano que era isso aí, mais ou menos, professor? 63. 63. Não tinha televisão, então a vida da gente era ir no clube, lá no Bauru Tênis Clube, e ficar na escola. Então, ficava lá aproveitando as aulas.
Aí um belo dia a professora de educação física, da turma feminina, falou: Barbosa, você não quer ser técnico das meninas? Eu falei: tem que fazer, né? Você estava lá todo dia já, né? Vou. Que conhecimento eu tinha? Nenhum. Eu fazia aquele tempo, acho que primeiro científico. O que eu fazia? Nada. Eu treinava as meninas, né? O que eu fazia? Aquilo que eu aprendia com o meu técnico lá que me ensinava, eu passava para as meninas. E assim comecei. Aí teve um campeonato na cidade, envolvendo escola, clubes, tudo. E eu entrei lá com o time do Ernesto Monte. Eu sempre fui muito atrevido, né? Não era pretensioso, era atrevido, diferente. Eu meti meu time nesse campeonato. Foi um vexame, né? Primeiro jogo, torneio início, 10 minutos de jogo, perdemos de 16-0. Imagina se tivesse 40 minutos. E aquilo, né? E meus amigos, tudo comigo lá, tal. Eu era cabeludão, costeleta, né? Então, meus amigos, tudo na gozação comigo. Aquilo, ao invés de fazer eu desistir, mais vontade. Mais vontade. Foi um desafio para mim. Bom, encurtando a conversa, de 3 anos eu ganhei o campeonato em Bauru. Contra o rival. Contra o rival. Eu li no Wikipedia, professor. Então, com esse mesmo time que ganhou de mim. Aí começou. Aí surgiu e esse jogo foi um negócio assim, lindo em Bauru. Essa final era um colégio, que hoje acabou, o Colégio Guedes, às vezes, uma família extremamente tradicional em Bauru, de educadores, e que tinha a filha que jogava, que foi, inclusive, bicampeã pan-americana, chama Jaci Guedes, foi uma grande amiga minha. Ela foi seleção brasileira e ela jogava no time, quer dizer, ela era um fator de desequilíbrio. Mas assim mesmo eu fui pensando como anular, como dificultar o jogo para ela, você vê. E era um tempo que você não tinha literatura nenhuma, você não tinha livro, você não tinha acesso à informação, você não tinha nada. É a tua cabeça, né? Aí você começa a ver que às vezes você tem aptidão sem perceber, né? Aí o dia que foi ter o grande jogo, Guedes Instituto, lotou o ginásio, lá onde o basquete masculino manda jogo. Ainda a panela de pressão? Panela de pressão, lotou. Desde aquela época a panela de pressão existe? A panela de pressão foi inclusive em 56, os Jogos Abertos do Interior. Lotou a panela de pressão, 2 rádios de Bauru transmitindo o jogo, foi uma loucura. Aí, nesse período, estava o Luso Brasileiro acabando de construir umas quadras de basquete e queria realmente começar o clube com basquete feminino. E me convidou para ir o seu técnico e levar a equipe do Ernesto Monte para formar uma equipe, juntar os dois e formar uma. E aí começou, vamos dizer assim, a minha vida. O basquete. O basquete já num nível profissional. Profissional em termos, vamos dizer, de competição. Ninguém ganhava nada, né? A gente realmente era lazer. Enfrentando outros que não era lazer, né? Mas você trabalhava em outra coisa na época, não, professor? Olha, esse período, eu acho que eu já estava no Estado. Eu já estava trabalhando na Secretaria de Esporte do Estado. Eu tinha um tio que era deputado e esse meu tio arrumou um emprego para mim na Secretaria do Estado. Eu trabalhava já no Estado. Mas eu também, meu pai me mantinha sem maiores problemas. Aí, comecei, dava treino, tal, trabalhava e ia levando. Aí o trabalho foi começando a aparecer bem, mas longe de eu ter algum destaque. Até que, em 1969, o SESI inaugurou em Bauru um centro esportivo número 6 do SESI. E ele contratou professores por modalidade, e eu fui contratado para dar basquete. Aí foi quando eu comecei a ter algum salário referente a basquete, mas não como técnico, como professor do SESI. Sim. E aí eu comecei a fazer escolinha. E foi um sucesso. Desde a base? Desde a base. Escolinha. A menina lá, eu ensinava ela a pegar na bola, bater a bola. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Desculpa te cortar. Desde sempre basquete feminino. Nunca passou masculino, não. Foi só feminino. Os dois. Os dois na época. Na época do SESI, os dois. Mas assim, então, mas eu também andei treinando infantil e juvenil em Bauru. Tá. Masculino. Mas se destacou feminino? Mas aí eu aprendi feminino. Tem alguma explicação? Algum motivo? Não, eu acho que foi, vamos dizer assim, a oportunidade pela necessidade.
Não Mas tem. você tem facilidade, né, de lidar com as mulheres também, tenho, né? tenho. Tem que ter uma paciência boa, né, professor? Eu acho que esse aí eu acredito que seja meu ponto forte como técnico, é saber, é gestão, né, Vinícius? Aí tocou, fui pro SESI, aí fiz um trabalho muito bom no SESI. Revelei muitas meninas que começaram a escolinha, que chegaram em seleção brasileira. Aí quando aí comecei a ser chamado para ser técnico de seleções de base paulista, no Campeonato Brasileiro. Aí eu fui já começando a aparecer o meu trabalho. Aí em 71, eu tinha 26 anos. Eu recebi um convite para ser assistente técnico da seleção brasileira adulta. Aquilo para mim foi Você não esperava? Não, o meu time era quarta aqui, adulto, o time Bauru era a quarta ou quinta força do estado. De repente me chamam para ser técnico, assistente técnico. Aí eu fui trabalhar, Vinícius, com jogadoras que eram ídolos para mim, né? Jogadoras que eu via elas na quadra, jogando contra meu time. Sem a mínima amizade, convivência. Eu, um garotão começando e elas já tudo jogadoras realizadas. Aí fui bem, gostaram de mim, eu consegui realmente angariar a confiança delas e fiquei na seleção até 73, seleção brasileira. E fui, enquanto isso, treinava lá o time de Bauru, aí virou Bauru Tênis Clube. E fui indo. Aí seleção, aí em 73, eu saí da seleção em 73, porque estava dando problema em relação ao meu trabalho no SESI. Aí em 76, a confederação me chamou uma reunião, nós estávamos jogando no Brasileiro em Recife, eu estava com a seleção paulista. E me chamaram e fizeram o convite, se eu não queria assumir a seleção brasileira adulta. Mas era a profissional, para mim fazer uma renovação. Porque o que aconteceu, esse time que eu fui com eles em Cali, na Colômbia, que nós somos campeão pan-americano, ele envelheceu. Ele foi terceiro no mundo, campeão pan-americano, mas não renovaram e levaram no Mundial em 75 na Colômbia. Mas acontece isso em todo esporte, né? Acontece. Futebol, Você a gente insiste, vê aqueles times que você fala, cara, tipo, é espetacular aqui, mas não dura pra sempre, não tem milagre. Então, e demorou, o que aconteceu? E é difícil reformular, né, professor? Você vê o Flamengo aí então, sofrendo. E o cara, então, e principalmente se você não muda o técnico, ele vai mantendo, porque ele não tem como arrancar o cara principal do time, a mulher, e às vezes, mulher principal do time, às vezes né? Você fica com aquela imagem do que ela foi, não do que ela é. Não do que ela é no momento, exatamente. A reformulação, eu imagino que seja uma coisa muito difícil. Né? Aí, o que aconteceu? O time foi na Colômbia e foi penúltimo lugar. Ele só ganhou do Senegal. Aí falaram, você é o cara da renovação, você está fazendo um trabalho espetacular na base e tal, e nós queríamos que você assumisse a seleção adulta, mas era para você fazer uma renovação. Mas isso é legal, né, professor? Quando o cara vem com uma história para você, com um projeto pronto ali, Ponto. E você tem essa carta branca para fazer a renovação, é difícil quando a pessoa, tipo, a torcida, o país inteiro espera uma renovação, mas a federação ou o presidente do clube fala, entra aí. Aí o técnico tá perdido, né? Você não sabe porque você não sabe o que fazer. Agora, quando o cara, cara, corre. Isso, na verdade é o pior cargo que tem, tipo, o Tite vindo pro Flamengo agora, tipo, você vê a mudança. Agora assim, tipo, você ali, né, fala assim, não, para fazer a renovação, deve ser muito bom, né? Então, porque eu tinha, vamos dizer, o controle, vamos chamar assim, de toda a base. Estamos assim toda hora, porque tem uns bichinhos chatos aqui, né, professor? Faz parte. Aí, Vinícius, inclusive eu queria manter algumas jogadoras daquele time, né? Só não, você não mantém ninguém. Mantém algumas novas, que tinha, vamos dizer, tinha 9 velhas e 3 novas. Essas 3 você vai manter. O resto, tchau, obrigado pelos serviços prestados. Tchau, aí chamei a Hortência com 17 anos, a Paula com 14 anos. Rainha Hortência, vamos falar bastante. Aí iniciamos um novo trabalho no basquete brasileiro, do zero. Aí esse trabalho eu fiquei com essa seleção de 76 a 84. 8 anos. 8 anos. Claro que resultados internacionais foram poucos, né? Porque ficou um buraco, você não consegue. E era um período que a Europa era muito forte, né? Aqueles países da cortina de chamada cortina de ferro era muito forte, a República Tcheca. A mulher era muito alta, né? Muito grande. Tchecoslováquia, né? Muito forte, Bulgária, Rússia, Polônia. Era um time muito grande e nós não tínhamos estatura. Aí
Assim mesmo nós andamos fazendo alguns bons resultados. Base exemplo, você vê o que é renovação. O primeiro campeonato que eu fui com essa renovação, nós fomos no Sul-Americano no Peru. E perdemos no Peru, dentro do Peru. Era uma geração boa do Peru, um técnico americano. E o time tremeu, né? Foi o ginásio, era uma arena de touro, que eles transformaram num ginásio. 19 mil pessoas, loucura. Ah, imagina, a molecada não é. Tremeram. Perdemos de 5, 6 pontos. Aí voltamos, você vê o que é trabalho. Aí voltamos em 81, em Lima, num outro campeonato, e ganhamos de 130 do Peru. Eles... Falou, agora é a hora de se vingar desse povo. Aí no ano seguinte, em 78, nós fomos na Bolívia, em La Paz, ganhamos. Terra do nosso querido Carlos Mamba. Ganhamos lá em La Paz, no Sul-Americano. Preparamos bem o time, treinamos em Campo de Jordão. Mesmo assim, não é... Tomávamos chá de coca todo dia de manhã, corríamos lá no Pico de Itapeva, e foi meio sofrido. Mas como a diferença nossa era muito acima dos outros times, nós sentimos pouco, né? Porque o esforço do adversário... Era muito grande, vocês não precisavam fazer tanto esforço para ganhar. Isso aí, é bom conversar com gente inteligente, é isso aí. Então, aí eu fiquei, fomos no Pan-Americano, fomos no Mundial, na Coreia, ficamos em 8º, aí um Pan-Americano em Porto Rico. E aí você sai da primeira passagem em 84? 84, depois de um pré-olímpico. O ano que eu nasci. Em Cuba. Então, mas aí eu saí justamente... Quando que foi o Pan-Americano que o Brasil ganha lá com a Hortência, Fidel? 91, não era eu. Não era você? Não era eu. Aí, o que aconteceu? Quando eu saí em 84, porque qual era a grande desvantagem nossa? Nós tínhamos um time rápido, de boas arremessadoras, mas a cesta valia tudo 2 pontos. Ah, não tinha cesta de 3? Não tinha. Então, o que acontecia? Você pegava, mesmo no Cuba, nossa, Cuba era enorme, nós não conseguíamos jogar também, né? Aí, quando eu saí, porque essas mudanças de regra ocorrem sempre depois da Olimpíada. Então, a Olimpíada... Para ter o período do ciclo inteiro para a galera se adaptar, né? Isso, aí acabou a Olimpíada de 84, que foi em Seul. Não, Los Angeles. Los Angeles, 84. 88 foi Seul. Então, isso, depois de Los Angeles, 84, houve a mudança na regra que passou a valer a linha de 3 pontos. Para justamente equilibrar. Porque é verdade, você pega um time muito alto, muito forte, muito grande, ele tem muita vantagem. Muita vantagem. E aí, um time baixo, de boa habilidade, com a cesta de 3 pontos, consegue... Então, essa desclassificação nossa, por exemplo, em Cuba, que nós jogamos lá um pré-olímpico, mas era difícil também você chegar, porque eram 6 vagas, um pré-olímpico mundial. Então ia... era o mundo inteiro. O mundo inteiro para 6 vagas. Porque a Olimpíada, porque o basquete feminino, ele entrou na Olimpíada a partir de 76. Meio relativamente recente. Recente. Né? E o masculino não, o masculino entrou em 36. Por que esse tempo todo de diferença? Porque eles fazem uma análise, né? De nível técnico, eles fazem uma análise de se tem nível para modalidade participar na Olimpíada. Também assim, não adianta 3 seleções poder participar e o restante ser aquele saco de pancada, né? Isso, é isso aí. Esse é o raciocínio deles. Inclusive, em 65, teve um jogo do Brasil contra a Iugoslávia, ou Tchecoslováquia, eu acho, na Europa, uma apresentação para a FIBA. A FIBA gostou, só que levou 11 anos para o basquete feminino entrar na Olimpíada. Então eram poucas vagas e muitos. Se nesse pré-olímpico de Cuba tivesse a linha dos 3... Vocês já tinham classificado? Já tinha classificado. E você sai em 84 e retorna quando para a seleção? Então, aí eu voltei para Bauru, continuei, eu não saía, continuava, fazia os 2, né? Porque a seleção também não dava salário, dava uma ajuda. E também não tem um ano inteiro de trabalho, né? Não, são coisas pontuais ali, né? Dava uma ajuda pontual. Aí eu voltei em 96. Aí eu fiquei, aí eu parei. Atlanta? Aí eu parei antes, depois de Atlanta. Aí eu parei. Logo depois. O Brasil foi prata em Atlanta, não foi? Prata em Atlanta. Então, aí eu parei, se você ver. Eu parei com a seleção e fiquei em Bauru. Aí eu parei. Me corrija se eu estiver errado. Você que volta em 96, volta para fazer mais uma renovação, né?
Porque é onde a Hortência já está indo para Paula também. Para fazer mas pelo menos aí houve uma transição. Tinha ainda. Não foi uma grande renovação, né? Aí já era mais equilibrado. Aí eu parei em 89 de ser técnico. Né? Parou? Parei. O que aconteceu? Eu, em 84, eu passei a ser não tinha em Bauru ainda Secretaria de Esportes. Era uma divisão de esporte e lazer, pendurada, vamos chamar assim, no gabinete do prefeito. Que lá não é como aqui que tem... Secretaria. Não tem Secretaria de Governo, lá é gabinete. Então nós ficamos pendurados, era uma divisão de esporte pendurada então você, no gabinete. Basicamente era o secretário de esporte. Gabinete. Só que você não tem verba, não tem dotação, não tem nada. Né? Você dependia da chefia de gabinete liberar o dinheiro para você. Né? Você não tinha dotação. Aí em 89, quando o prefeito ganhou, ele criou a secretaria e me colocou de secretário. Aí sim, foi efetivado. Só que era uma secretaria grande, era esporte, lazer e turismo. Não, cultura, esporte, lazer e turismo. Só que turismo em Bauru... Não tem, né? Não tem, era turismo de evento. Né? Sim. Era feira, exposição, essas coisas. Você dava lá uma ajuda e esse turismo aparecia mais em época do aniversário da cidade. Então, a festa do Sanduíche Bauru, então essas coisas assim. Bom, aí e também o que aconteceu? As outras cidades, caso de Sorocaba, Piracicaba, Jundiaí, profissionalizaram muito o basquete. Então, nós ficamos muito defasados. Que nós ficávamos na dependência só da prefeitura. Né? A prefeitura, dentro do possível, apoiava a gente, mantinha o time. Só que você não podia competir com uma Minercal em Sorocaba, com uma Sica em Jundiaí, entende? Com BCN em Piracicaba, não tinha como. Eu lembro, esse time era fortíssimo. Então não adiantava. Então eu parei de ser técnico. Parei. Fiquei só secretário e fui levando minha vida. Aí em 82, não tinha reeleição. 92, não tinha reeleição. Se o prefeito tivesse prefeito, com certeza seria. Não tinha, ele saiu. Eu era uma pessoa de extrema confiança dele. Eu era um secretário que era o mais ligado com ele. Ele foi para o Japão, me levou com ele, eu era muito ligado. E aí o que aconteceu? Eu fiquei parado com o basquete. Eu não tinha basquete mais e também não tinha prefeitura. Aí Piracicaba me contratou. Era patrocínio da CESP. Né? O Fleury, quando foi governador, ele deu um apoio muito grande para o esporte. Muito. Ele pegou as estatais. É interessante abrir esse parênteses. O Fleury, quando ele foi governador, ele abriu ele gostava de basquete. Inclusive jogou basquete, tudo. E o que ele fez? Ele pegava as estatais e patrocinava uma modalidade. Então o Banespa, por exemplo, patrocinava o basquete de Jales, a Caixa, o voleibol de Ribeirão Preto. A CESP patrocinava o basquete masculino de Rio Claro e o basquete feminino de Piracicaba. A Eletropaulo patrocinava o atletismo. Que legal, né? Eu acho super correto isso. A nossa Caixa patrocinava a Ponte Preta, em Campinas. Aí me chamaram, né? Aí em 93, eu recebi um convite para voltar para o basquete. Né? Você viu, fiquei parado 4 anos. Né? E quando eu voltei para o basquete, foi interessante. Tinha mudado tudo. Assim, é muito rápido, né? Até hoje, né, professor? Então, aí que é interessante isso, essa concepção que eu vou explicar para você, que não é bem assim. Bom, eu cheguei para dar o treino, logicamente, eu não recebi material no primeiro dia em Piracicaba, né? Eu fui com o que eu tinha. Então, o tempo que eu dava treino, que eu era técnico, era bermudinha curta, era short e meia comprida, né? Cheguei lá, era meinha assim, cano assim, e bermudão no joelho. No primeiro treino eu falei, alguma coisa errada aqui, né? Aí me deram material e tal, você vê como interessante. Então, chegando, você falou, qual a mudança? A grande mudança do esporte não é tática. É mental, né? É física. Física, tecnologia, o esporte é edição de vídeo, programa que você analisa o adversário, como hoje no futebol estão usando muito. Né? Fisioterapia, enfim, a parte científica. Isso aí muda. Agora a tática. A tática é modismo. Tem um determinado momento que
O cara pode ganhar um jogo com a tática, né? Então, porque agora ele não consegue jogar diferente o campeonato inteiro. Não, você tem que trabalhar a técnica individual e a parte física. A tática vem em consequência disso. Aí eu voltei para Piracicaba em agosto de 93. Em 96 eu já fui, 2 anos e meio que eu tinha voltado ao basquete, já me convidaram para voltar para a seleção. Quem que era o técnico da seleção na Olimpíada de 96? Na Olimpíada, então, aí que tá. 94, aí era o Miguel Ângelo da Luz. Ele foi campeão mundial em 94. Sim. E vice-olímpico em 96. E ele sai. Então, só que mesmo com tudo isso, me convidaram para me assumir a seleção brasileira juvenil, que ia ter um mundial em Natal. Aí eu falei, vocês estão me chamando para me convidando para ser técnico de seleção brasileira juvenil, eu trabalho com adulto, não tem nem juvenil lá em Piracicaba. Ele falou, olha, quero que você fique aí, que você já fique aqui no esquema da CBB, porque nós não vamos continuar com o Miguel. Ah, então já era organizado. Já estava previsto isso. Você começou no começo de 96? Começo de 96, abril de 96. Isso, e a Olimpíada normalmente é julho, agosto. Julho, então foi julho. Independente do que ele fizer. O cara podia ser campeão, ele foi vice. Foi vice. Ele podia ser campeão olímpico e ser demitido de qualquer jeito. Você vê que coisa interessante? Mas tinha uma explicação para isso, professor? Eu não sei. Assim, eu imagino que... Porque ele nunca se impôs assim como técnico, de dizer, ele fez. Tanto que não é famoso, assim, ninguém lembra, sabe, né? Eu não lembrava. Olha, eu adoro basquete, adoro esporte, adoro Olimpíada, adoro basquete, tudo. Eu não lembrava nenhum nome dele, juro por Deus. Então, ele passou por quê? Porque todo mundo jogou nas costas da Paula e do Hortência as conquistas. Exato. Paula, Hortência, Janete, Alessandra. E o técnico não existiu. E, logicamente, eles queriam, talvez, de cima disso, soubesse que a parada, sabia que a Hortência já ia parar, não ia continuar, que a Paula já estava parando. Então ia fazer um novo trabalho. E aí você assume já logo após a Olimpíada? Então, aí eu assumo a juvenil, né? Teve um juvenil em junho de 96, em Natal, nós fomos o 4º do mundo. O campeonato foi um sucesso em Natal. Aí eu assumo e já vou para um campeonato, um sul-americano no Chile. Aí fomos campeão no Chile, aí voltei, tive uma Copa América de São Paulo, que foi TV Bandeirantes fazendo televisão de direto, que seria a despedida da Paula. E, de repente, a Paula acabou saindo e nós ganhamos. E o Brasil nunca tinha ganho essa Copa América. Então, você vê, eu já entrei... Campeão. Já entrei campeão. Aí, o Mundial, nós somos o 4º lugar. Que, cara, é muito grande, né? Um 4º lugar mundial. Então, é um negócio muito fora da curva, porque, assim, basquete feminino brasileiro... Ele nunca teve uma grande relevância, embora tenha grandes craques, história muito grande. Você fala assim, ó, no mundo, 200 e poucos países. Poxa, você ser o 4º? Não, e com o agravante de não ter Hortência mais. Porque o que eu fiz? Eu levantei a estatística, no Mundial que o Brasil foi campeão, a Hortência e a Paula faziam 60%, 70% dos pontos, só as duas. Você tira uma, quem é que vai... Quer dizer, a tua média de pontos vai cair, né? E assim mesmo nós fomos bem, sabe? A decisão do 3º lugar contra a Austrália, perdemos por 5 pontos. Quer dizer, foi tudo ali no pau. Aí essa seleção, aí a Paula saiu, depois desse Mundial, e fizemos um trabalho muito bom, onde ninguém esperava, nós somos medalhista olímpico em Sydney. Cara, que sensacional a história, né? Que Sydney foi uma Olimpíada muito difícil pro Brasil, né? Que não veio o ouro, né? Não, então... E o Brasil ganhar uma medalha no basquete. 5 estreantes numa Olimpíada. Mas o que aconteceu, Vinícius? Nós fizemos um trabalho muito bom antes. Nós fizemos um ciclo olímpico, que nós fizemos em torno de 40 partidas internacionais. Viajamos bastante. Fomos para a Europa e o Comitê Olímpico, ele preparou um planejamento muito bom. Como é um fuso horário pesado, Brasil, Austrália. Total, né? O que nós fizemos? Saímos do Brasil, paramos no Havaí, fizemos... Nada mal, hein, ficamos em Honolulu, fizemos ali 2 amistosos com os Estados Unidos. Estava o masculino dos Estados Unidos lá também, com todos os craques deles, do NBA, Dream Team. Só que eles são tão enjoados que não ficaram lá, ficaram numa outra ilha. Eles são esquisitão, né? Para não se misturar com ninguém. Aqui no Rio de Janeiro eles ficaram no navio. Então lá na Grécia também, navio, eles não se misturam. E o feminino não. O feminino ficou lá em Honolulu. Aí ficamos 10 dias lá, quer dizer, já quebrou o fuso horário em 6 horas. Aí paramos em Canberra, não fomos ainda para Sydney, ficamos em Canberra, no Centro Olímpico,
do Comitê Olímpico Australiano, uma beleza de Comitê Olímpico, de treinamento. Ficamos lá, treinamos lá, aí fomos para a Vila Olímpica. Ninguém podia imaginar que aquele time, sem Paulo e sem Hortência, podia sonhar. Mas várias craques também, não, professor? Então, mas longe delas. Ah, não, muito longe. Muito longe. Então aí que... Mas assim, mas tinha uma equipe ali, né? Então, tinha jogador, a Janete, por exemplo, liderou muito bem esse time. E jogadoras, vamos chamar, intermediárias, quer dizer, sem ser espetacular, mas excelentes jogadoras. Mas é muito mais interessante, assim, eu que sou de Forte Esporte, não tenho tanta propriedade para falar quanto você, de ter boas jogadoras com vontade e cada todas elas com o mesmo objetivo, do que você ter, tipo, não era o caso da Paula D'Ortiz, mas assim, um time de futebol, que seja lá, vôlei, com 2 cracaços de bola, tipo, vamos contratar gente, o Paris Saint-Germain sofre até hoje com isso. Então, os caras tentam, mas assim, contra-atacar. Agora tá começando. Mas assim, ter 2 craques e ter um restante que não joga pelo clube, pelo grupo, não sei o que, né? Mas o basquete, o esporte de quadra, né? 2 jogadores desse nível faz uma diferença muito grande. Mas, por exemplo, eu concordo, mas assim, a minha dúvida, por exemplo, 2 jogadores desse nível que eu sei que são muito fora da curva. Mas o restante ser tipo, vou colocar mais 4, nada a ver ali. Não, tem que ser. Não adianta. Mas só chegamos só chegou onde chegaram. Porque a equipe era coesa, né? Era coesa, tinha jogadoras grandes para pegar rebote que não tinha. E veja bem, vamos fazer uma conta. A Paula e a Hortência chegaram na seleção comigo em 76. Cara, elas estavam em 96, mais de 20 anos. 20 anos de seleção. Quer dizer, elas foram alcançar o primeiro grande título, aquele Pan-Americano em Cuba, depois de 15 anos de seleção brasileira. Quer dizer, e esse meio tempo, até chegar nisso, eu peguei a pior fase delas. Pior fase, assim, de relacionamento. Professor, eu preciso fazer uma pergunta. Vou colocar você em maus lençóis. Eu sei que você trabalhou com as 2 e tem um carinho imenso pelas 2. Mas quem foi melhor, Paulo ou Hortência? Olha, é uma pergunta que deixa e não deixa de maus lençóis, né? São 2 jogadores excepcionais, com características diferentes. Tá? A Hortência é muito mais decisiva que a Paula. Mas a Paula é muito mais cerebral que a Hortência. Quer dizer, o mix é que fizeram delas. Só que a Paula, quando veio treinar comigo em Piracicaba a partir de 94, ela se transformou também em decisiva. Eu comecei a dar para ela uma função mais de fazer ponto, mais de finalizadora, porque ela era só armadora. Como a irmã dela veio junto, a Branca, eu tive que pôr, pus ela lateral, que é o que a gente chama de chute guard, o lateral que chuta, que arremessa. E comecei a treinar ela, arremesso de velocidade, ela sair rápido para o ataque. Então ela se tornou também uma matadora. Hortência tem alguns predicados melhor que a Paula, fisicamente. A Hortência é longilínea, braços longos, tem muitas aptidões físicas, muito rápida, salta muito bem, mas não tem a visão de jogo que tem a Paula. Eu entendi, professor, tá tudo lindo e maravilhoso, mas vamos escolher uma agora. Então, olha, vai fazer ali, não para o ímpar ali, precisa escolher, vai pro time com camisa e sem camisa ali. É difícil. Não. É muito difícil. Olha, eu vou dizer com você, eu trabalhei com as 2, não é questão de você fugir da pergunta, eu seria injusto de apontar uma ou outra. Seria injusto, porque é difícil, porque existe o cara que é fã. Sim. Aí ele vai dizer Hortência, ou a Paula. A Mesh, mas o cara que é técnico, ou um analista, vou chamar assim, do basquete, que avalia, comenta, ele não vai definir. E você acha que essa análise também é geral de todo mundo do basquete, que é muito semelhante, muito próximo, ou é uma coisa pessoal sua? Não, eu acho que todo mundo tem essa visão. Mais uma percepção minha, tá? Assim, acho que a Hortência é um pouco maior. Ou eu tô errado? Não, totalmente neutro, assim, não tô querendo falar que uma é melhor que a outra, não, tá? Sabe o que acontece com a Hortência, por exemplo? Hortência
Deixa eu tentar achar. Não é marketing. Acho que sim. Porque a Hortência tá até hoje na televisão. Isso. Vai ter a Olimpíada da Hortência. Vai falar de basquete, é de Hortência. Ela tá na Globo. A Paula não tem essa visibilidade. Não tem. Ela tá na Globo. Eu lembro da Paula, ela tá muito na Globo, craque. ela participa do show lá da Dança dos Milhões. Ela comenta basquete. Olimpíada, é. Ela tá dando... faz muita palestra, sabe? A Paula, embora as duas sejam interioranas, uma de Oswaldo Cruz e outra de Potirendaba. Olha, essa eu não sabia. Aí a outra foi morar em São Caetano e a Paula rodou Assis, Jundiaí, Piracicaba, são interioranas. A Hortência tem mais facilidade na comunicação, né? Justamente pelo casamento dela com o Vitor Oliva, que era marqueteiro, que era marqueteiro, que era o cara lá do Gallery, né? Porque inclusive a Hortência me explicou que o Vitor Oliva, ele era um sócio minoritário. Mas era ele que aparecia, né? Mas ele que aparecia. Inclusive o casamento da Hortência foi no Gallery. Eu fui no casamento dela. Foi um negócio assim deslumbrante. O Pelé foi padrinho dela. É mesmo? O Pelé foi padrinho do casamento dela. Tava o Pelé, tava o Marim, que era na época o governador do estado, a Hebe Camargo. Foi extremamente badalado. E eu fiz parte desse. Professor, você é bom de conversa, não? Você falou e ó. Ficou em cima do muro ali. Não, é que eu falo, é difícil você. Seria injusto falar Hortência. Mas eu compreendo. Eu compreendo que, assim, realmente, eu acho que é uma coisa muito próxima. Muito. As duas são muito boas, muito famosas, tiveram uma trajetória linda no basquete. E é difícil mesmo você falar assim, não é fácil responder, não é fácil talvez responder. A Hortência, em nível mundial, ela não tivesse alcançado sucesso se não tivesse a Paula do lado dela. E vice-versa. Elas fizeram uma dupla muito forte. A relação entre elas, professor, como que era? Então, aí que eu ia... Porque não deve, assim, tipo, tomara... Eu não sei. Eu ia voltar lá atrás, você me interrompeu com a pergunta. Eu tive muita dificuldade com elas. Não em relação comigo. Porque o que aconteceu? Elas eram amadoras, né? Elas vieram uma seleção muito jovens e com aquele espírito ainda imaturo, né? De adolescentes, ou saindo da adolescência. E elas traziam para a seleção a rivalidade de clube, que era incentivado pelos técnicos do clube e pelas meninas também que circulavam. Então uma psicóloga, ela fez várias palestras e mostrou para mim um trabalho em que mostrava que o grupo era dividido. As amigas da Paula e as amigas da Hortência. E algumas ficavam no meio que eram neutras, vamos chamar assim. E, inclusive os técnicos delas também jogavam elas contra mim. Porque eles também queriam... Difícil, hein? Então, porque eles Olha, seu trabalho não era fácil, não, professor. Eles queriam o seu técnico também. Todo mundo... Porque o que acontecia? Por que esse cara é o técnico se o time dele nunca é campeão? E nós disputamos sempre o título, eu sou campeão e você é vice, você é vice ou campeão. E esse cara aí que é o técnico, o time dele é quarto, terceiro. Aí comecei a ser vice. Então mas aí, ciúme, né? No momento que as duas tomaram consciência que elas juntas se unissem, todo mundo ia ganhar dinheiro, elas passaram a ter grandes patrocínios. Mas você pensa mais... Sim, eu entendi o que você falou. Mas você acha que elas vislumbraram mais, tipo, juntas as duas nós vamos ganhar dinheiro? Ou juntos nós duas podemos ser maiores profissionalmente no esporte? Tudo, lógico. Uma coisa vai puxar, né? Não, sim, que óbvio que uma coisa puxa a outra. E depois disso, dessa análise delas, assim, tipo, elas realmente eram amigas ou não? Se respeitavam? Não, ficaram amigas. Eu acredito que ficaram amigas, embora sejam diferentes, né? Como eu disse. A Paula é mais reclusa, né? Até tímida, né? Mais tímida. A Hortência é mais despachada e a pessoa mais extrovertida. O professor, falando agora de pessoas aí que nós estamos comentando, e a grande estrela daquela Olimpíada de Sydney, que foi a Janete, que você falou mesmo, e eu acho a Janete uma jogadora espetacular. Eu lembro assim muito claramente daqueles jogos, eu acho que ela jogava muito. E como que ela era a Janete, tipo, sendo a terceira força, e ali era tranquilo, porque ela passa pra gente uma paz muito grande, né? A Janete não passa a ter raiva de nada ali, né? Não, ela realmente era, assim, tipo, beleza, são as duas as melhores, eu sou a terceira, e depois assumiu uma função de
Agora, minha responsabilidade, eu sei que eu não sou tão boa igual aquelas ali, mas eu sou muito boa também. Ela é totalmente diferente das duas, né? Ela é uma menina muito introvertida. Bem quietinha. Quietinha, ela é muito fria. Ela é fria, ela fala baixo, né? Fala baixo. Mas também dava uns chamadas no quadro ali, né? Baixo, ela dificilmente tiram ela do ponto de equilíbrio. Muito inteligente para jogar. Ver. Ela é aquela jogadora que ia pra cesta na boa. Não, você não tinha surpresa, né? Tipo assim, ela não errava. Não. Aquele lance ali. Não, ela acertava. Não Porque tinha. ela não vai ela não entra numa dividida. Ela vai isso é inteligência. Né? Basta dizer que ela foi jogar no time nos Estados Unidos, que foi campeão várias vezes, o Houston Comets. E ela era armadora. Quer dizer, aí era um problema. Quando ela vinha pro Brasil, ela tinha que ser finalizadora. Só que lá tinha 4 que fazia tinha cesta. Um monte, Então ela marcava e passava. Isso é inteligência. É saber de se colocar no lugar, né? E ela foi bem. Inclusive nós tivemos a despedida dela, que foi minha também da seleção, em 2007, no Pan-Americano do Rio. Ela foi sensacional. Nós quase com um time arrebentado, nós estávamos lá naquele Pan-Americano do Rio, quase que nós ainda pegamos ouro, perdemos o final para os Estados Unidos. Que é difícil, né? Que ela estava fisicamente arrebentada, né? Porque muitas meninas que jogaram o Mundial em 2006 não quiseram mais jogar o PAN. Então, eu como não sou, eu acho que é um desrespeito você ficar, usando um termo correto, pedindo ou até implorando uma jogadora jogar a seleção brasileira. Quer, não quer, tchau. Não quer, tchau. E vai com quem? E vai com quem tá. E eu acho, voltando, mudando de ramo, eu acho que o jogador do futebol brasileiro masculino, esses caras que não tem tesão nenhum de jogar pela seleção, eles deveriam ter a hombridade de chegar e falar assim, não quero vontade. Não quero, e tá tudo certo. Só não vem atrapalhar, porque o Brasil nunca vai ganhar mais nada no futebol masculino, enquanto tiver esse estrelismo, esse pessoal na Europa, sem vontade nenhuma de jogar pela seleção brasileira. Sabe o que acontece? Infelizmente, tem coisa que é muito... A gente começa a analisar e avaliar. Os caras ficaram milionários muito cedo. É muito dinheiro hoje. E muito cedo, Vinícius. Muito novo. Então acontece, o cara perde realmente. Porque perde referência. Qual que é a busca tua? É trabalhar para ganhar, para ter uma vida, suprir não as suas necessidades básicas, mas as suas necessidades... As suas vontades, Suas vontades. Esses caras com 17 anos já conseguiram tudo. Conseguiram tudo. Então o cara vem aqui, você não tem identidade nenhuma pro país mais. O professor, desculpa cortando aqui, a gente tem que ir aí, porque o tempo ruge ali, o Mambinha já dá uma cornetada. E aí você sai da seleção, poxa, ganha uma medalha olímpica e tal. E como que foi 2016, Olimpíada do Rio de Janeiro, voltar para uma Olimpíada em casa? Então, eu acho que deve ter sido a glória, né? Então, foi um negócio assim. Aí eu saí da seleção em 2007, continuei em 2008 na CBB como coordenador técnico. Eu viajava com as seleções de base, inclusive várias dessas meninas, algumas dessas meninas que estão comigo aqui, jogando hoje no Ituano. Vamos chegar lá. Eu acompanhei elas jogando 15, 16 anos. Eu era o coordenador e eu acompanhava as seleções com elas, né? Aí houve eleição na confederação e chega o presidente, é aquela história, né? Sempre quem chega quer mudar tudo. Aí o Barbosa já estava muito tempo, né, no lugar. Aí saí. Depois que eu saí de técnico da seleção, passaram 5 técnicos. De 2008 a 2016, passaram 8 técnicos. Um por ano. Quase um por ano. Veio um espanhol, não deu nada, 5, 6 técnicos. Aí, o que aconteceu? Eu voltei a ser técnico em 2011, em Ourinhos. Aí fui técnico do Maranhão. Ourinhos eu dirigi Paulista, dirigi a primeira liga. Aí o Maranhão dirigi em 2 ligas. Aí eu parei outra vez. Aí, 2014, 2015, eu fiquei parado. Só que em 2015, a CBB me contratou para eu fazer clínicas no Brasil. Então, eu ia para os estados dar curso para técnico. Né? Fazia reuniões, chamava os técnicos, professor, aluno de educação física, enfim, interessados, e eu ensinava, orientava. E aí, como foi? Em 2016 se ligaram? Aí chegou 2015, aí começou a ter muito, a seleção caiu muito o nível. Caiu muito.
não estava ganhando nem da Argentina mais, que ganhava, que era uma presa fácil do Brasil. E também a CBB num momento financeiro terrível, administrativo, né? O presidente era um cara boa praça, mas um péssimo gestor, um péssimo administrador, afundou com a CBB. E a CBB não tinha crédito para nada. E tinha dinheiro, enfim. Aí chegou em 2015 e o feminino começou a ter muito problema. Aí o técnico... E estava classificado porque era país sede. País sede. Aí o técnico dizia, mas já tinha participado de um pré-olímpico, foi das Américas e fez 4º lugar. Não conseguiu ganhar nem de Cuba, 3º e 4º. Perdeu 2 vezes para a Argentina. Eu nunca tinha perdido e nunca perdi para a Argentina. E para a Bolívia do Mambas? Aí era coisa fácil, Joguei, né? Pouco, jogamos pouco com eles, jogamos pouco. A Bolívia, eu acho que... Então, a Bolívia, esse ano que nós chegamos que o sul-americano foi na Bolívia, a Bolívia foi vice-campeã e classificou para o Mundial na Coreia. Ai, que legal. Ela disputou o Mundial na Coreia. Bacana. Aí, mas vamos voltar ali para aí o que aconteceu? Chegou a seleção, estava muito conturbado o ambiente. Aí o que aconteceu? Como o masculino, a confederação sentiu que o masculino teria alguma chance, inclusive contratou o técnico argentino, o Manhano, ganhando... Rubens Manhano, não é isso? Para os padrões nossos aqui, ganhando muito dinheiro para ser técnico de basquete. Justo. O cara era campeão olímpico e vice-mundial. Muito justo. E o Brasil tinha bons jogadores jogando na NBA. Não, a seleção era muito boa. Boa. Tinha o Thiago Splitter, tinha o Leandrinho, tinha o Nenê, o Ansel Varejão. Era uma seleção forte. Boa a seleção mesmo. E todos eles vieram para jogar a Olimpíada. Só o Thiago que não veio, que o Thiago estava lesionado, o Thiago Splitter. Era um time para chegar, realmente. Então eles focaram no masculino. O feminino ficou largado. Nesse momento que o feminino ficou largado, algumas pessoas, eu estava fora, estava na minha casa sossegadinho lá. Alguns dirigentes desse time que jogavam a liga sugeriram a CBB. Não, e aí o técnico pediu demissão. Aí eles entraram nesse buraco da saída do sem saber o que fazer. Que era o Zanon, esse grupo de times, e sugeriram para CBB que eles assumissem o basquete feminino. Os clubes? Era um diretor de Americana, um técnico de Recife, enfim. Então eram uns 3 técnicos e um diretor. Queriam eles assumir o feminino. Tudo para dar errado isso aí, né? Porque estava largado. Porque eles viram a CBB fragilizada, sem dinheiro. Falou, vamos nós assumir. Largada, né? Pouco se importando com o feminino, só que os caras também falavam, você aqui também não é bagunça, os caras vão chegar aqui e vão assumir. Aí eles não concordaram. Não vai ser assim. O que eles fizeram? Declararam um boicote para a seleção brasileira. Porque em janeiro, nós teríamos no Brasil o evento teste. Porque quando tem Olimpíada, eles fazem em todos os locais onde terão jogos um evento teste para ver. Onde que era o basquete, professor? Era na Arena Carioca. Eram 2 arenas onde grandes. Onde ficava isso? Na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca não, ali já era bem lá, perto onde era o autódromo. Deodoro? Não, o Deodoro foi uma arena pequena onde jogou basquete feminino. Mas é horrível, lugar longe, hein? Ali, Deodoro é longe, mas ali não, ali era mais central. Seria perto do autódromo do Ayrton Senna. Jacarepaguá. Isso estava me faltando o nome, Jacarepaguá. Foi ali que eles construíram as 2 arenas grandes, mais uma para judô, a piscina, tudo ali. A piscina não, o velódromo, várias. E a emoção, professor, que foi ser técnico do Brasil? Então deixa eu chegar ali. Aí... É que eu vou tomar cagada dele daqui a pouco. Não, aí, deixa eu acelerar então o processo. Aí, CBB ficou acuada. Como vão fazer? E falou que as jogadoras não jogariam o evento teste. Aí me ligaram. Barbosa, você topa assumir a seleção? Você tomou um susto. Meu susto, em dezembro. Falei, eu pensei comigo, pior que tá, não fica, né? Mas vou fazer um charme. Falei, não, deixa eu pensar um pouco, tal, não vou pedir as coisas assim. Então, mas na minha cabeça eu ia aceitar, claro, jogar uma Olimpíada do Brasil.
Aí passou 3 dias, eu assumi. Até eu, que não sei nem o que é, eu ia topar, ia estudar. Mas só, Vinícius, o que acontece? Nós não tivemos ciclo olímpico, nós não fizemos amistoso, fizemos nada. Aí viemos para o evento teste, eles não quiseram, as meninas não puderam vir. Não liberaram ninguém? Não. E aí, você levou quem? Sub-20? Então, aí juvenil? não. Aí o time do Maranhão, o Sarney falou, não, aqui do Maranhão não tem boicote, não, as meninas do Maranhão vão. Então eu chamei 6 do Maranhão. Aí a Érica estava na Espanha, falou, não, eu vou jogar. A Érica veio. Aí a Clarissa, ela estava jogando em Americana, e a Americana foi um dos que boicotaram. Aí a Clarissa falou, não, eu vou jogar pela seleção brasileira. Dane-se o boicote. E foi, sabe o que fizeram? Suspenderam o contrato dela. Olha que absurdo. E eles perderam o brasileiro Americana porque o cara também foi teimoso, o diretor delas lá. Pá, não deixou, não vai, então está suspenso o contrato. Aí veio para essa Olimpíada. Né? Antes tivemos um sul-americano na Venezuela, em Barquisimeto. Fomos muito bem, ganhamos bem o sul-americano. Situação que anteriormente ganhava ali com as calças na mão comigo, já ganhou estourado outra vez. Aí, se amistoso, conseguimos, na Bastia das Almas, 2 jogos amistosos na França. Fomos lá para a França, de favor, quer dizer, negócio pessimamente programado. Quer dizer, você perde aqui na França 12 horas de voo para ir, mais fuso horários, você joga um dia, descansa, joga outro, descansa e vai embora. Pô, isso é coisa de louco. Né? A única vantagem foi que comemos bastante queijo, vinho e tomamos água, né? E tomamos água Perrier. Então, então foi a única vantagem. E perdemos. Ô, professor, mas assim, tipo, tirando agora toda a parte burocrática da coisa, a emoção. Muito. De você falar assim, cara, eu fui o técnico da seleção feminina de basquete da Olimpíada do Brasil. Do Brasil. Não, eu acho que assim, foi um prêmio para sua carreira, né? Um detalhe a mais. Aliás, eu tive alguns prêmios no final da minha carreira, né? É um final que está demorando. Não, eu não estou entregando sua carreira, não. Não, está demorando, mas lógico. Eu sou o técnico brasileiro. Nenhum técnico de basquete do Brasil tem 3 Olimpíadas como técnico. Só eu. Não. Nenhum. Quer dizer, eu já bati um recorde aí. Nenhum técnico brasileiro tem 6 mundiais. Eu tenho 6 mundiais. Não é fácil você ser técnico. Não, eu até ia colocar sobre isso, na minha opinião, na minha humilde opinião. E para mim, o basquete brasileiro se resume a... Vamos colocar na mesma prateleira, então, para não criar más lençóis. Hortense Paula, Oscar Schmidt no masculino, Barbosa no técnico. E aí, no masculino, a gente tem o quê? Hélio Rubens. O Hélio. Acho que é o maior, não sei. O Hélio foi um grande técnico. Sim. Então, na minha opinião, de um cara leigo de fora, assim, pra mim, técnico de basquete feminino não passa outra pessoa. Não é porque eu sou seu amigo, não. Obrigado. Não passa outra pessoa. Tipo assim, por exemplo, você acabou de falar, quem é campeão mundial, mas eu não sei o nome do cara, não lembrava. Não, mas é. Agora, você chegar em qualquer lugar hoje, não é porque você tá em Itu, que você é técnico do Ituano e, além de tudo, meu amigo. Ah, técnico de basquete feminino. Barbosa. É o que passa na cabeça das pessoas. Mas então, vai você ver, Vinícius, talvez esse podcast teu vai com certeza ver pessoas que pouco me conhecem. Sim. Mas vão ter uma surpresa, né? Do que eu estou dizendo. Eu tenho 11 sul-americanos. Legal falar sobre isso, professor. Eu tenho 6 pan-americanos, 5 pan-americanos, 4 Copa América, 6 mundiais. Nenhum técnico brasileiro tem isso. 3 Olimpíadas. 3 Olimpíadas. Nenhum técnico brasileiro tem isso. E para mim fazer o grande finale, eu fui surpreendido há 2 anos atrás com o título, vamos chamar, a distinção de participar do Hall da Fama. Ah, é verdade. Quer dizer, eu sou o único técnico brasileiro no Hall da Fama, porque o outro que estava no Hall da Fama já faleceu, né? Então ele está ainda, mas faleceu, que é o Canela, que foi o grande nome do basquete brasileiro lá desde 1959, e o outro sou eu, feminino nenhum. Além disso, na América, tirando Estados Unidos, nem Canadá, eu sou o único técnico feminino das Américas, incluindo o Canadá, a fazer parte do Hall da Fama. Não, a sua carreira é muito fora da curva, Esse título eu fui receber em Genebra, na Suíça, uma solenidade, coisa emocionante, linda, sabe? E eu realmente, eu não contava, nunca esperava. Professor, eu acho que assim, você é um grande orgulho por Brasil.
Novamente, eu falo, mas é fácil você falar porque é seu amigo. É meu amigo, sim, tem maior alegria e honra de ser seu amigo. Mas, cara, a sua trajetória, a sua carreira, tudo que você já participou e conquistou, é uma coisa mundial. É uma coisa que, assim, ela atravessa todas as fronteiras e barreiras. E todas as homenagens a ser feitas por você, óbvio, Hall da Fama, todas elas são pequenas pelo quanto você merece. Muito obrigado. Inclusive, tenho orgulho também de ser cidadão ituano. Ah, sim. Né? Nós vamos chegar agora no negócio de como você veio parar em Itu. Antes, eu queria fazer 2 perguntas. Uma só sobre mais uma jogadora, que eu gosto de falar disso, e depois sobre o seu passaporte, que deve ter um pouquinho de carimbo. Professor, a grande jogadora da Olimpíada de 16, daquela época, era a Isiane. Era isso? Essa menina ela é diferenciada. Então, mas eu vou te fazer uma pergunta de novo, se te colocar muito nos lençóis, você não pergunta. Não tem outra, Damires. Não, sim, sei lá, mas assim, na minha opinião, né? Assim, eu lembro muito dela. Eu achava ela muito boa jogadora, mas muito, muito, muito boa jogadora. E, cara, falava, essa menina, tipo, talvez ela não poderia nunca alcançar, talvez Paula e Hortência, mas ela tinha tudo pra ser maior que a Janete, na minha opinião, de negócio ali. Mas ela se perdeu, o que aconteceu? Porque ela nunca teve uma carreira muito estável, né? Não, interessante, olha, eu tô surpreso com você, é brincadeira. Você é uma pessoa extremamente bem informada, muito, sabe? É difícil você ser entrevistado numa pessoa que não é do meio, ser tão antenado. E eu amo, com o feeling assim que você tem. Para mim, você está falando assim, para mim, depois da Paula e da Hortência, seria a Isiane a grande jogadora. Eu tenho assim um relacionamento com ela maravilhoso, ela deixa claro que o técnico que ela melhor se deu, que ela melhor jogou foi comigo, melhor se entendeu. E ela tem um temperamento muito complicado. É muito difícil, uma personalidade forte, muito forte a personalidade dela. Usando um termo que eles usam no Nordeste, ela é muito marrenta, né? Mas é uma baita jogadora. Não, sem dúvida. Baita jogadora. Eu acho que realmente, bola, né? Ó, você vê, ela jogou. Ela foi jogadora depois da Janete que mais tempo ficou na WNBA. E outra, ela jogou em todas as grandes ligas. Rússia, quando a Rússia estava no auge, ela jogou na Rússia. Não, ela era muito boa. Só que jogou na Turquia, só que chega lá, de repente... Vira os 5 minutos e explode o negócio, né? Explode, sabe? Mas é realmente uma jogadora diferenciada. Legal. Eu gostava muito dela, achava pra mim hoje, muito boa jogadora. Uma jogadora que nós não está na prateleira da Paula e da Hortência, mas está na da Janete, dela é a Damires. É uma menina pessoalmente sensacional, uma menina que com uma juventude, com uma infância sofrida, criada com tia, com avó, com uma irmã. Sim. Professor, deixa eu continuar aqui. Mas é linda jogadora. Não, eu preciso até acompanhar, que eu não conheço. Mas, e outra coisa, tem noção de quantos países, quantas viagens, quantos carimbos no passaporte? Porque acho que não dá nem pra mensurar, né? É uma quantidade bizarra de viagem. Olha, às vezes eu fico sem fazer nada. E eu comecei a tentar fazer as minhas viagens, né? Bom, eu conheço 35 países diferentes. E lógico que várias repetições, né? Por exemplo, só nos Estados Unidos eu fui 18 vezes. Grécia, fui 3 vezes. Austrália, fui 3 ou 4 vezes. Nada mal, hein, professor? Viveu bem, hein? 3 ou 4 vezes Austrália. América do Sul, várias. Né? Aí são todos os países. Todos, muitas vezes, né? Por exemplo, Peru, várias vezes, Equador, várias. E Argentina, então, Colômbia, tudo isso aí. E para completar, que eu conheci Japão, Coreia. Agora eu fui técnico na África também, né? Ah, foi? Foi. Não sabia dessa, não. Essa não está. Então, manda atualizar o Wikipedia lá, que não fala de técnico na África, não. 2017, eu fui técnico em Camarões. Olha só. Então, depois da Olimpíada do Rio, eu fiquei no hiato. E assim, sem time. Aí eu recebi um convite para treinar Camarões masculino. Aí eu fui em duas... Foi difícil para você? Depois de tanto tempo treinando mulher, treinar homem? É uma adaptação assim, meia complicada. Porque assim, você fez uma carreira inteira no feminino. E você mudar de gênero para treinar deve ser difícil. Mas é mais fácil
porque a mulher, você tem que trabalhar muito o técnico individual delas. O homem, como é forte, mais força, mais explosão, mais impulso, chega mais rápido na tabela, fica mais fácil. Né? Então eu fui com Camarões na Tunísia, lindo lugar, ficamos lá num hotel, resort, na beira do Mediterrâneo. Ah, que delícia. Foi uma beleza de viagem. E depois eu voltei para o Brasil e voltei novamente lá em Yaoundé, que é a capital de Camarões. Ah, não sabia. Aí fiquei também 10 dias em Camarões, em Yaoundé, dirigindo Camarões numa janela do Mundial. Só que eu tive uma dificuldade muito grande, né? Porque... A língua? Língua, né? Eles falam muito francês. Francês. E o meu é um inglês também, que também não é tão fluente. Para dar treino não era o problema. Mas na hora de dirigir, e o meu assistente técnico falava bem inglês. Ele era um camaronês que fez cursos na Inglaterra, estudou na Inglaterra. Então ele falava bem inglês. Só que aí ele passava para o francês. Só que ele era um cara extremamente desequilibrado emocionalmente. E acabei várias vezes discutindo com ele. E eu não sei Para ajudar, teve isso aí. E eu não sei se ele passava corretamente. Devia passar o contrário. Entendendo? Então foi perdemos um jogo que professor, eu podia me consagrar. A gente está indo literalmente para o encerramento do programa ali, mas eu queria... agora de forma sucinta, só para a gente finalizar aqui, já estouramos o horário, mas... Como uma celebridade desse um papo bom, é que nós, largar, a gente fica até amanhã conversando, né, professor, contando a história aqui. Você é uma pessoa tranquila, você é muito bem informado. E como que surgiu Itu nessa história? Então, eu sei dessa história, mas você agora conta nós estávamos lá em Pindamonhangaba, né, treinando, eu era supervisor da seleção feminina adulta, e surgiu a possibilidade de se formar um time em Pindamonhangaba pela FUVIC. E aí eu seria o técnico, e teria já contratado ali a Kelly, que estava sem clube, a Joyce, que também estava sem clube. Seriam as duas que seria dada a partida do negócio. Mas ali também rolou, eu achei que não ia virar mais nada, e eu fui para Camarões. Quando eu estava em Camarões, isso já em Yaoundé, não foi na Tunísia, porque na Tunísia foi em setembro. Eu estava em Yaoundé. Aí em Yaoundé, eu recebi uma ligação da Kelly, que ela tinha trazido o projeto dela para Itu. Ela não quis falar a cidade inicialmente. Depois se fala, a hora que der certo, se fala. Aí passou 2 dias e falou, deu certo, é Itu. Foi ótimo, né? Não é muito longe de Bauru e tal. E foi assim que começou. Ela veio o projeto aqui, trouxe para o secretário na época, para o Douglas. O Douglas encaminhou para o prefeito, para o Guilherme. Guilherme também achou interessante o projeto. E foi como começou esse basquete, que nem eu mesmo acreditava, que duraria mais de um campeonato. Eu realmente acho que é um grande sucesso o basquete de Itu. Porque assim, eu também, assim como você, eu fazia parte do governo, você sabe, a gente estava junto ali, e eu não imaginava que faria sucesso, que teria continuidade, porque Itu é uma cidade difícil para um monte de coisa, ainda mais para o esporte, ainda mais para uma modalidade basquete feminino, tal, não sei o quê. E até hoje, né? Quantos anos já tem de projeto? 2017. Eu cheguei em Itu 5 de dezembro de 2017. Então vamos considerar que começou em 18, né? Em 18 para 24, 6 anos de projeto. 7 anos, né? Você conta 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 anos. É isso aí. Então, me surpreendeu, né? Mas aí também teve uma boa vontade também de todos nós. Por exemplo, eu fiquei 3 meses aqui sem salário, sem nada, para tentar para tentar manter e mantivemos. E foi um projeto lindo, né, professor, que culminou com o título da Liga, né? Ganhou Liga e nós estamos sempre disputando os primeiros lugares. E o que é mais importante... Paulista, eu fui para um jogo lá com vocês lá para Santo André. E o que é mais importante hoje, Vinícius, é que nós estamos hoje com equipes sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, todas minhas de tudo. Professor, isso eu acho a coisa mais legal. E assim, a gente não combinou isso e se não quiser responder, fique à vontade. E esse programa nunca teve um viés político, nunca em hipótese alguma, a gente nunca nem tocou nisso. Não. Mas o que você acha da continuidade desse projeto? Eu adoraria que continuasse esse projeto, eu acho que a cidade ganharia muito com a continuidade do projeto e
assim, eu não sei, houve uma mudança agora, vai haver uma mudança de governo na cidade de Itu, né? E você acredita o quê? Que existe a possibilidade de a gente continuar com o basquete? Veja bem, eu vejo assim, eu vejo que o basquete, ele realmente tá, primeiramente, vamos dizer assim, em termos de marketing. Tá muito forte o marketing em termos de televisão. Sim. Hoje a TV tem um espaço grande. Direto, A Record, que pega o estado todo, menos capital, também é um tempo grande. Isso aí é um retorno violento para os patrocinadores. Hoje você tem meninas de Itu já jogando basquete. Essa base é fantástica. Basquete. Claro que isso você não consegue no primeiro, no segundo. Isso mas em 8 anos dá para fazer. Eu me sinto recompensado quando eu já sou muito reconhecido na cidade. Né? Onde eu almoço, várias vezes já pediram para tirar foto comigo, sabe? Então eu acho isso gratificante. Né? Eu acho que é uma questão de inteligência, de entender que existem coisas que é da cidade, não é de ninguém. Eu penso muito assim. Sabe? Eu acho que nós temos que todos pensar acima de política e que é a cidade. Eu acho que é da Qual cidade. Qual motivo alguém teria por encerrar um projeto vencedor, um projeto que a cidade não tem algum clube desde sempre? Então, assim, poxa, hoje, é o que você falou, na TV tem, na Globo, na Record, em qualquer lugar, é o Ituano Basquete, é a LBF. Então, assim, todo dia tá ali na Sport TV, na ESPN e tal. Pra mim, é a publicidade mais barata que existe e mais do que isso, investir em esporte é fantástico. Então, assim, eu penso muito e fica aqui, né, nosso apelo, que continue o projeto. Eu acho que tu só tem a ganhar com a continuidade do projeto. Não, porque você vê, por exemplo, esse jogo nosso, por exemplo, sábado. Foi um horário totalmente horrível, 20 horas. Né? Puta, sábado às 8 é difícil, hein? Bastante gente. E outra, famílias, com crianças. As crianças acabam o jogo, entram na quadra, antes do jogo elas querem bater foto com as meninas. Então, é um negócio assim que saiu ajuda o pertencimento, né, da cidade. Então eu acho que isso aí divulga a cidade de uma maneira positiva. Você abre um leque de opção para criança daqui, jovem. E por você fica por aqui? Não, para mim não tem problema nenhum. Então, ó, tá feito aí. Vamos continuar o projeto do basquete de Itu. Eu faço parte do projeto, né? Faço parte, lógico, do projeto, né? Um projeto de basquete que eu acho que tem essa velocidade. É muito melhor do que você ver notícia positiva do que você vê como hoje na TV tem vice-prefeito de Itu preso, né? Sem dúvida. Então eu acho que eu acho que nós temos que focar nisso, focar né, nisso, é muito importante nas coisas mesmo. Positivas que a cidade tem. E eu só tenho que agradecer o apoio da cidade. Né? Sem dúvida. Eu acho que você foi muito bem acolhido aqui na cidade de Itu. Muito. E da mesma maneira que vestiu essa camisa, né? Tá desde o início de um projeto, foi campeão brasileiro e continua batalhando. E quando saiu ali, voltou. Eu lembro que a gente conversava bastante nessa época, né? Deu a volta por cima, né, professor? E provou ali que era o seu lugar. Então eu torço muito para que continue esse projeto. Não, eu acredito que, veja bem, eu acho que todo político, administrador político, ele deve entender o que é melhor para a cidade e não o que é melhor para ele. Sim. Né? Eu acho que essa história de. Eu concordo muito com isso, eu acho muito triste quando por ego, se você para com projetos, abandona obras que outra pessoa fez. Cara, termina a obra. Tipo, beleza. Primeiro, quem vai ganhar o crédito é quem terminou. Claro. E segundo, quem vai continuar ganhando crédito é quem está fazendo o projeto. Então, assim, é uma grande besteira. Não vou fazer isso porque aquilo é do outro. Não, aquilo é da cidade. É da cidade. É como que eu falo, eu uso muito isso com os jogadores. Os interesses coletivos têm que se sobrepor aos interesses individuais. Sim. Cada jogadora vê o interesse maior dela. De jogar, de fazer pontos, de ser melhor. E eu tenho que administrar o coletivo, que é o time. Sim. Então, seja o que Deus quiser, né? Com certeza. Professor, a gente tem 2 quadros aqui no programa. Antes nós vamos falar dos patrocinadores no finalzinho dessa vez. Nós vamos pedir desculpa aos nossos patrocinadores que não deu para falar no começo. Mas a gente tem 2 quadros rapidinho, que a gente já estourou todo o tempo possível e imaginável, porque o papo é muito bom, né? Muito obrigado. Tem muita coisa para contar, tem história demais, muita viagem, muito país, muito título, muito tudo. O vinho da sua vida, professor, onde você tomou aquele vinho que pode ser da melhor qualidade, ou mais caro, ou mais barato, ou mais especial, você falou assim, cara, puta, assim, tem alguma coisa que te marcou por algum motivo, seja profissionalmente, com a mulher, com não sei o quê, qualquer possibilidade. Eu viajei em vários países com vinhos de alta qualidade, né?
Eu sou descendente de português, né? Então, tomei belos vinhos em Portugal. Na Itália, Espanha, na Grécia. A Grécia faz ótimos vinhos também. Vinho muito bom na Grécia. Na Austrália, né? Chirral australiano. Na Austrália eles tomam muito vinho. Mas não tem nenhum específico que você lembra? Não. Sim, mas não precisa nem lembrar o nome, assim, esse lugar. Eu tomei um com o presidente da confederação. Normalmente era com esse tipo em jantares com esse tipo de pessoas, né? E no aí... Chile, Mendoza, né? Na Argentina, de Mendoza. Professor, e se você pudesse escolher uma pessoa, viva, morta, não vale família, tá? Não vale pai, mãe, tio, não sei o quê. Assim, que você admira, que pode estar morto já, que nasceu da década de Cristo até hoje. E pode ser do basquete ou pode não ser do basquete. Ou pode estar vivo também. Com quem se você tivesse a oportunidade de tomar uma garrafa de vinho e falar assim, puta, esse cara eu queria conhecer. Essa mulher eu gostaria de conhecer. Que eu queria conhecer? Conhecer no sentido de tomar uma garrafa de vinho. Ou você pode até conhecer e querer tomar de novo uma garrafa de vinho. Então. Interessante, uma pergunta bem... Pega a gente assim meio... Talvez que seja seu ídolo ou que você admire. Olha, eu vou dizer pra você que ídolo é interessante. Eu não sou assim de ter ídolo, né? Eu acho que o ídolo meu foi meu pai, né? Que me educou, veio de Portugal com 16 anos. Seu pai é português? É português, veio 16 anos de Portugal e me deu toda a estrutura possível para mim chegar a ser, né, o que eu sou hoje. Alguns amigos de Bauru que se foram, que eu teria imenso prazer, eu gostaria de estarem vivos e tomando um vinho comigo. Que legal, bacana. Professor, eu queria agradecer do fundo do coração. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma nova edição, né? Fazer mais umas pautas ali, porque faltou tempo. É muita coisa. Faltou assunto, é muita coisa, é uma carreira vasta, linda. E eu, em nome de todo o Brasil, em nome de mais de 200 milhões de habitantes, eu queria agradecer você. Não só como Vinícius, eu queria te agradecer como brasileiro. O que você fez pelo nosso país, pelo basquete feminino é uma coisa muito fantástica. Quantidade de Olimpíadas, de Mundial, de medalhas, de tudo. E de ser humano, esse ser humano fantástico você é. Foi um grande prazer mesmo receber você aqui hoje. Vinícius, muito obrigado pelas suas palavras, por esse bate-papo, foi maravilhoso. E uma das coisas marcantes para mim aqui, lógico, além das boas amizades que eu fiz, do apoio que eu sempre tive aqui, desse título que muito vai me honrar receber, que eu não recebi ainda, do cidadão ituano, é as pessoas na rua falando assim, nossa, o que esse mito veio parar aqui em Itu? Né? É isso mesmo. Então eu acho que isso aí deve ser motivo também de orgulho para Itu, não só para mim. Eu acho que é recíproco, né? Itu deve estar orgulhoso de uma pessoa com minha história, com meu histórico, está aqui defendendo as cores do ituano, as cores de Itu. Porque o que a gente fala em Itu é tudo. Né? É a prefeitura, é o povo, é o prefeito. Esporte, é o turismo, é tudo. E eu acho que é uma cidade que tem esse apelo turístico que tem Itu, que é um turismo que tem que ser desenvolvido com inteligência, porque não tem praia, não tem montanha, né? Então você tem que desenvolver ele de uma maneira inteligente, não tem lagoa, né? Tem realmente que ser desenvolvido inteligência. O esporte é uma maneira realmente de divulgar. Sem dúvida. E muito bem a cidade, ao lado desse turismo gastronômico, desse turismo religioso, que são as características aqui da cidade. Sem dúvida. Professor, muito obrigado mesmo, de coração. Eu queria que a gente pudesse ficar falando mais umas 2 horas, mas a gente vai marcar de novo. Mas também a gente depois marca sem as câmeras, né, professor? A gente vai tomar aqui. Isso é de menos. Agora que você conheceu o caminho aqui do quintal, convidei várias vezes, mas agora... Eu vou pular da janela. É lá, professor, manda aqui atrás. Gente, eu queria agradecer vocês que ficaram até agora conosco e escutaram um pouquinho dessa história maravilhosa do professor Barbosa, uma lenda do esporte brasileiro, que eu tenho muita honra mesmo de ter entrevistado aqui no podcast Uma Garrafa. E convido a vocês a semana que vem estarem novamente conosco com mais um convidado. Uma boa noite a todos. Eita, antes de terminar, lembrei antes. Patrocinadores. A gente esqueceu do início ali, o professor deu uma acelerada nos comentários, porque também é muita história, né, professor? Senão não para. Mas a gente queria agradecer sempre aos nossos patrocinadores que muitos ajudam. Os professores sabem da importância, né, professor, dos patrocinadores. Eu queria agradecer a Magi Fiat, as empresas Magi, Fazenda Tucutuva,
Fazenda Tucunduva, MN Imóveis Conceito, Simplifica Marketing, SM Serviços, eu ia falar segurança, mas é segurança e serviço também, Quitandão, Mamba Produtora Audiovisual, Maria Alice Consultoria, Save Advocacia e a Casa Vessalton, né? Com certeza, né? E o Mage é um dos nossos patrocinadores. A Mage patrocina a gente aqui também. Toninho é uma pessoa maravilhosa, apoia muito o esporte. O Guilherme foi o Guilherme que fez esse podcast, que é o filho do Toninho, né? Foi o nosso primeiro entrevistado aqui, foi muito legal. Gente, então agradeço vocês de coração que ficou até agora com a gente. Extrapolamos um pouquinho o horário hoje, mas foi por um bom motivo, por toda a história maravilhosa do professor Barbosa. E espero vocês semana que vem. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.